Boa noite, irmãos. Que maravilhoso estarmos aqui na casa do Senhor. Eu creio que o seu coração está com uma expectativa muito grande por tudo que nós vivemos nesses dias, por tudo que o Senhor fez, e Ele ainda fará muito mais. Mas nós precisamos crer, confiar. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos cantar essa canção que é bem tradicional, mas tão viva e tão real. O Senhor está voltando e nós a cada dia temos mais certeza de que breve Ele vem, e que essa notícia não traga para nós desespero ou medo, mas que nós vivamos esperando por esse dia, porque é para isso que nós vivemos, para esperar o retorno daquele que nos salvou e que nos amou primeiro. Amém? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor.
Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou, o Rei. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar, o Rei. Isso outra vez. O Rei. O Rei. Aleluia. Sim, Ele virá, o Rei virá para nos buscar. Nós somos seu povo e a nossa casa não é aqui. E é por isso que nós clamamos: ora vem, Senhor Jesus. O nosso coração te deseja, o nosso coração te espera. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana,
aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Sim, ele vem, sim, o noivo vem. Oh, ele está às portas, sim, ele vem. O meu amado vem me encontrar. Sim, ele vem, sim, ele vem. E eu amo a sua presença, eu amo estar aqui. Oh, Senhor, vem neste lugar. Vem incendiar os nossos corações. Mais de ti, mais de ti. É o que queremos, Deus. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Sim, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Sim, noivo, nós como tua igreja, como teu povo, esperamos a tua volta, porque na tua palavra o Senhor prometeu que prepararia lugar para nós.
E mesmo não vendo esse lugar, nós sabemos em quem temos crido. E nós sabemos que tens o melhor para nós. E porque nós temeremos, e porque nós nos abateremos se temos ao nosso lado o grande eu sou, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós. Senhor, enquanto nós não encontramos contigo, que possamos sentir todos os dias a tua presença. Não nos deixe, Senhor, nem um só instante. Não nos deixe, Pai, porque a vida sem ti não tem sentido. Porque a vida longe de ti não faz sentido algum, Pai. E é por isso que nós acabamos de cantar: Hosana, venha noivo. É isso e é para isso que vivemos. Vivemos para te esperar, para esperar a tua volta. Nós amamos a tua presença, Senhor, e ansiamos pela tua volta. Amém, aleluia. Aplauda esse Deus. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Seja exaltado o nome de Jesus para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. A graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Vou tomar o seu assento, por favor. Gratidão aos irmãos Sérgio Louvor. Aliás, a todos que dispuseram nesses dias servindo aqui, nossa gratidão a Deus por cada ministro de louvor, toda a equipe que engajaram para esses dias, a equipe de intercessão, que se dobraram, se consagraram, jejuaram por esses dias também, que intercederam tanto por cada um de nós por esses dias. Que Deus continue abençoando, sentando na vida de vocês, nossa equipe mídia, que também estiveram aqui todos os dias, firmes, perseverantes, não é? A todos os irmãos que cuidadosamente zelaram por cada detalhe aqui, né? O Cosme e a Pati, que cuidaram de todo esse detalhe aqui com a equipe. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos preciosos, nossa gratidão. E você que perseverou nesses dias, chegamos hoje finalmente no último dia da nossa jornada 12x12. Você está sendo ricamente abençoado? Abençoado demais, né, irmãos? Glória a Deus. Seja você que está conosco hoje pela primeira vez, ainda que seja o último dia da campanha, ou você que perseverou todos os dias, que Deus abençoe grandemente você. Você também que está conosco pela internet, Deus abençoe a sua vida, que perseverou aí da sua casa, acompanhando, louvando ao Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida. Meus irmãos, hoje nós queremos falar de uma grande verdade, uma promessa gloriosa sobre a igreja de Jesus. É uma mensagem que a igreja deve sempre se reanimar, se encorajar e celebrar essa verdade sobre a volta de Cristo Jesus. Essa mensagem, ela sempre foi anunciada e de uma forma para trazer esperança, não pânico, medo, como talvez alguns assim acabam comunicando ou entendendo. É uma maneira que nós precisamos compreender, é pela Bíblia, o que realmente a Bíblia comunica sobre a vinda de Cristo. Bom, nós temos que ter toda a certeza que esse dia chegará. A Bíblia diz que haverá um dia, e a Bíblia chama isso o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. O dia que Ele virá para buscar a sua igreja. É um assunto amplo, profundo, né, que poderíamos tratar em outro momento, aprofundar sobre isso, mas hoje nós gostaríamos só de despertar algo no nosso coração e clamarmos pela volta de Jesus. A primeira coisa nós temos que entender, meus irmãos preciosos, uma verdade que a Bíblia primeiramente nos alerta, que traz várias confirmações sobre a volta de Jesus Cristo. A Bíblia traz muitas confirmações sobre a vinda de Cristo, e você... Obrigado, querido. E a primeira coisa que nós devemos olhar é para os profetas. Já estavam eles confirmando sobre a vinda de Jesus. Quando você olha no exemplo dessas referências, não dará tempo nós citarmos todas elas aqui hoje, mas se quiser notar e ler depois, os profetas do Antigo Testamento, eles já estavam falando sobre a vinda do Senhor. E não somente os profetas, mas também o próprio Senhor Jesus, Ele afirmou, Ele disse que voltaria. Tanto Ele havia falado a sua ressurreição, mas também Ele
afirmou que um dia voltará para buscar a sua igreja. Interessante, quando nós olhamos para algumas passagens bíblicas, nós iremos entender que o Senhor confirmou o arrebatamento. Essa primeira canção que nós cantamos é uma menção ao arrebatamento. O Senhor confirmou também que voltaria com a igreja para reinar. Se você ler, especialmente de Mateus capítulo 24, do versículo 30, nós iremos encontrar várias referências e também sinais em que Jesus havia anunciado que Ele voltaria. Ele não falou dia, não falou data, dia e nem hora. Alguns acabam interpretando, dizendo que Jesus voltará na madrugada, mas isso não procede, não há base bíblica, porque se assim fosse, nós teríamos um conflito. Se falar que Jesus voltaria na meia-noite, em qualquer dia desse, à meia-noite aonde? Aqui ou no Japão? Teríamos conflito. Então não há nenhuma base que fala que Jesus voltará à noite, mas faz menção que Jesus voltará como um ladrão. Ou seja, de repente, isso Jesus estava dizendo para nós andarmos vigilantes e preparados, porque realmente se o Pai soubesse que hora viria o ladrão, certamente vigiaria. E Jesus faz menção da vinda dele ser exatamente de uma forma repetida, que ele virá de uma forma em que muitos ficarão surpresos, mas Jesus ele deu vários sinais da sua vinda, e Mateus especialmente há muitas riquezas sobre isso, e nos sinais em que ele há de voltar, através do amor de muitos esfriando. Isso é uma das coisas que nós estamos enxergando nossos dias, ouvimos mensagens também sobre isso, que o amor de muitos estão se esfriando, e com isso aumenta a iniquidade. Isso é um ponto muito importante, entre tantos outros sinais, que Jesus já estava dizendo sobre a sua volta. E saiba de uma coisa, ao cumprir cada sinais da vinda de Jesus, irmãos, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Para o cumprimento dos sinais da volta de Jesus, os sinais não são bons, mas sim, vai ser realmente trágicos. Como nós já estamos testemunhando nos noticiários, pelas redes sociais, de muitos anos, e você diz, parece que ultimamente está cada vez mais forte as evidências, sempre houve evidência da vinda de Jesus. Desde os apóstolos já estavam crendo que Jesus voltaria na geração deles. É claro que hoje nós temos meios de comunicação, chega mais rápido até nós os sinais ou as comunicações, noticiários, e com isso nós temos que olhar para a Bíblia. O que isso está dizendo, o que esses acontecimentos em nossos dias, nas nações, o que isso significa à luz da palavra de Deus. Isso vale realmente também estudarmos e olhar para a palavra do Senhor. Mas não só o próprio Senhor Jesus disse que voltaria, como também os próprios apóstolos afirmaram que Jesus voltaria. Você pode conferir nessas passagens bíblicas que eles estavam convictos que Jesus voltaria. Como eu disse, eles estavam vivendo intensamente como se Jesus voltaria na geração deles. Jesus vai voltar. Eles não estavam crendo no amanhã, eles estavam crendo que Jesus vai voltar e a qualquer momento, e é hoje. Ou seja, eles tinham um senso de urgência, viviam sob um senso de urgência, isso levavam eles a não perder a oportunidade por nada e ficar sempre vigilantes, não deixar para se arrepender amanhã. E eu creio, irmãos, nós precisamos também acordar para isso, ter sobre nós um senso de urgência sobre a vinda de Cristo. Sabe, um dia eu me arrependo. Somente uma pessoa morna, que desconhece os sinais de Cristo, deixa para se arrepender amanhã. Somente uma pessoa que não crê na vinda de Jesus, e muito menos é inocente quanto o cumprimento dos sinais de Cristo, é que vive morno. Agora, se atentarmos para os sinais de Cristo, as evidências, e ver que realmente se aproxima esse grande dia, eu creio que nós iremos nos posicionar. E saiba, não é para amanhã não, é hoje. Certa vez tive um sonho, uma visão muito clara, em que pregávamos sobre exatamente essa mensagem. Jesus está voltando, breve Ele voltará, a Bíblia diz sobre isso, que Ele voltará em breve. Imediatamente dentro da igreja, algumas pessoas saíram correndo.
correndo, e cada um gritava: eu tenho que chegar em casa logo para falar para o meu marido. Aí outros diziam também: eu tenho que chegar em casa logo, eu tenho que contar isso para os meus filhos, que Jesus está voltando. O desespero é tão grande, que o cenário era: será que vai dar tempo de eu chegar em casa para avisar minha família? Será que vai dar tempo de eu chegar em casa? Saiu correndo. Eu creio, irmãos, que não é para deixar ninguém em pânico aqui nessa noite, mas para despertar em nós um senso de urgência, para entender, irmãos, esse grande dia pode ser a qualquer hora. Pode ser até possível de nós nem voltarmos para casa, aqui, mas voltarmos para a casa do Pai. E agora, isso alivia, te conforta? Era um senso de urgência, consumia tanto, era de tal maneira que alguns até foram equivocados nessa interpretação, que deixavam, primeira coisa, deixaram de trabalhar. O apóstolo Paulo teve que orientar a igreja: gente, ele vai voltar sim, mas enquanto isso, estejam responsáveis, pois aquele que não trabalha, que também não coma. Ele tem que dar uma pastoral, porque alguns interpretaram de tal maneira que Jesus voltaria a qualquer momento, que eles entenderam o seguinte: então, para que eu vou seguir a minha vida, para que eu vou trabalhar? Engraçado que as primeiras coisas que deixaram de fazer foi trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Jesus vai voltar, vai ser o fim de tudo, para quê? Teve que orientar e eles entenderam: olha, vocês devem manter a sua fé, mas a sua responsabilidade, preciso trabalhar, preciso testemunhar Cristo em todo lugar, mas estar sempre preparado para isso. Olhamos também para a palavra do Senhor, irmãos meus, que os anjos também afirmaram sobre a volta de Jesus. Até os anjos do Senhor afirmaram isso. E quando também celebramos a ceia do Senhor, nós temos uma confirmação da volta de Cristo, pois o próprio Senhor diz que nós devemos fazer isso, ou melhor, as orientações do apóstolo Paulo, que nós devemos cear a ceia do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Meus irmãos, além de despertar em nós um senso de urgência, de compreender e crer que esse grande dia há de acontecer a qualquer momento, seja em nossa geração, porque eu não sei você, pai e mãe, mas quanto a mim, digo até mesmo para os meus filhos que estão aqui, eu tenho muito mais convicção da vinda de Cristo do que ver meus filhos formados. Eu tenho muito mais convicção no meu espírito, não estou afirmando, dizendo para você: olha, irmãos, vai acontecer agora ou daqui a uns dias, não precisa nem pensar no seu futuro. Não, eu estou falando uma convicção pessoal, irmãos. Eu creio que eu estou mais me preparando para a vinda de Cristo do que pensando no futuro para os meus filhos. Se assim acontecer, eles trilharão o caminho do Senhor sempre, mas eu estou dizendo a convicção de tempo de Deus, a manifestação do reino de Deus. Amém, queridos? Agora, eu gostaria de deixar para vocês também, irmãos, preparado, uma mensagem também para preparar o nosso coração. Em Tiago capítulo 5, versos 7 ao 11, você que trouxe sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, abra por favor em Tiago capítulo 5, que eu quero ler para vocês estes versículos, e nos traz aqui alguns entendimentos sobre como nós devemos esperar a vinda de Cristo. Como nós devemos esperar a vinda de Cristo, até que Ele venha. Como devemos esperar? Bom, olha só o que diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes,
Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém, queridos? E compaixão. Eu quero destacar aqui essa palavra, até que Ele venha. Como nós devemos estar, ou como nós devemos viver, igreja, até o dia em que o Senhor vir para buscar a sua igreja. Pode ser um arrebatamento coletivo ou individualmente. A cada 30 segundos está acontecendo um arrebatamento no mundo. Do tempo que nós reunimos aqui para cultuar ao Senhor hoje, já houve vários sinais, arrebatamento, ou seja, Deus chamando um por um, mas está acontecendo. Pode ser coletivo ou individualmente. Deus o chama, Deus prepara o coração da sua igreja. Mas até aquele grande dia, como nós devemos esperar a vinda do Senhor, irmãos? E o próprio texto nos diz: irmãos, sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor, sejam pacientes. Essas duas palavras se destacam muito nessas orientações proféticas sobre a volta de Cristo, em que Tiago estava pastoreando a igreja em Jerusalém, e essa mensagem é para nós também hoje, de sermos pacientes e perseverantes. Pacientes. E eu gosto de pensar sobre um significado dessa palavra, queridos, que tem a ver em permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. Isso que é o sentido da paciência, de você perseverar, é permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. E quantas vezes você já foi tentado a fugir deste lugar? Quantas vezes você foi tentado a fugir, abandonar a sua fé? E paciência, até aquele grande dia, irmão, significa que nós iremos enfrentar muitas objeções, oposições, desânimos, perseguições, mas até aquele grande dia, como nós devemos esperar pelo Senhor? Com paciência. Seja paciente, seja perseverante, seja perseverante. E é tremendo, meus irmãos, que nessa passagem nos traz pelo menos 3 exemplos de paciência e perseverança. 3 exemplos para nós olharmos, olha, é assim que nós devemos perseverar. O primeiro exemplo trata-se do agricultor. Olha só o verso 7, eis que o lavrador, ou algumas traduções vai dizer o agricultor, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Quando fala de agricultura, nós temos uma linguagem que entendemos muito bem o que significa, e muitos irmãos aqui sabem muito bem isso. Na verdade, a pessoa que não tem paciência não serve para ser agricultor, sim ou não? Quem não tem paciência não serve para trabalhar na agricultura. Você que trabalha nisso, né, se doa sua vida, você que tem alguém na sua família que sabe disso, é alguém que tem muita perseverança, alguém que espera com paciência. Sabe uma coisa que todo agricultor vai concordar, isso nós também deve aplicar à nossa vida, meus irmãos. Uma coisa muito importante é que nenhum agricultor pode controlar o tempo. Nenhum agricultor pode controlar o tempo, ele semeia. E realmente é uma dependência total de Deus, porque se vier um excesso de chuva, aí sabemos que compromete toda a semente, toda a plantação, e realmente não vai frutificar, não vai vir frutos nenhum, acaba apodrecendo toda a lavoura, ou agricultura, pelo excesso de chuva. Pela falta de chuva, aí morre, realmente não prospera. E é interessante quando fala sobre essas primeiras e últimas chuvas, trata-se de uma linguagem do mover de Deus, o mover de Deus sobre a terra, as primeiras chuvas.
Nós ouvimos ontem sobre o avivamento, sobre um despertamento espiritual. Nós cremos que existe sim estações da nossa vida, estações espirituais. Ora vem uma chuva abundante, e ora está uma sequidão tão grande. E o que nós devemos fazer, meus irmãos, principalmente quando sentirmos secos, ou vivermos uma estação em nossa vida que não está florescendo, nós temos realmente lembrar que o agricultor, ou um servo de Deus, ele precisa esperar com paciência, e perseverar no dia de desânimo, nos dias maus. Como nós temos que aprender, irmãos, a esperar convicto numa coisa: eu preciso perseverar, eu preciso ter paciência até que Ele venha. Não é somente hoje devo ter paciência, é até a vinda do Senhor. Paciência, vou esperar, vai acontecer, Ele virá, Ele vai cumprir a sua palavra. E olha só, meus irmãos, comigo, o versículo 8: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Além de sermos pacientes, assim como um agricultor, a palavra está dizendo que nós devemos o quê? Fortalecer o nosso coração. Esses dias aqui de jornada é para quê, irmãos? Nos fortalecer o nosso coração, fortalecer, porque as estações que reservam na vida, vai depender de como nós estamos nos fortalecendo na fé, fortalecendo o nosso coração. E o que fortalece o nosso coração? A palavra de Deus, a oração nos fortalece, a comunhão nos fortalece, o congregar nos fortalece, consagrar nossa vida, isso nos fortalece. Até quando temos que nos fortalecer? Até a vinda do Senhor, pois ela está próxima. Amém, queridos? Um outro exemplo que temos também na palavra é os profetas. Verso 10 diz: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Os profetas. Há muitos homens que foram leais à sua fé, profetas de Deus, homens que estavam convictos também, que estavam servindo ao Deus, convictos sim, de uma mensagem que fez ele ir na contramão do mundo. Mas qual é a mensagem que os profetas comunicam para nós hoje, a fim de perseverarmos e ter paciência até a vinda do Senhor? Uma coisa que nos comunica, irmãos, que faz muito sentido para quem está na fé, é que eles faziam a vontade de Deus e ainda assim sofreram. Ter paciência, como os profetas tiveram, o exemplo, o sofrimento dos profetas é o que? Eles fizeram a vontade de Deus, e mesmo assim sofreram, foram perseguidos. Aqui precisamos ter um entendimento, que nem todo sofrimento é consequência de desobediência, nem todo sofrimento é consequência de estar no lugar errado. O sofrimento pode ser também como resultado de uma obediência a Deus, pode ser também pela sua lealdade, a sua fé, pois realmente honrar a Deus, você vai desfrutar de alegria, de uma paz tão grande, mas há um processo para que isso ocorra. A sua obediência primeiramente ao Senhor, isso muitas vezes é você a sofrer, para fazer a vontade de Deus, para agradar a vontade do Senhor, para honrar a Deus. E quando nós olhamos para os profetas, o que eles nos comunicam? Olha, eles fizeram a vontade de Deus e foram perseguidos. Jesus, na bem-aventuranças, quando olhamos o capítulo 5 de Mateus, eu já havia falado também que, referindo-se, que os profetas, eles também foram perseguidos por causa da justiça. Mas bem-aventurados sois vocês, ao serem perseguidos pela lealdade à minha palavra, por fazer a justiça de Deus. Pois os profetas foram perseguidos, e Jesus diz: vocês também serão perseguidos, se assim honrar o meu nome. Interessante, nós estamos muito acostumados a dizer o seguinte: se você honrar o nome de Deus, você vai ser honrado. É verdade, mas há outra verdade também, que muitas vezes nós não falamos,
porque não é tão encorajadora. Fazer a vontade de Deus, honrar a vontade de Deus, isso leva muitas vezes a ser perseguido também. Tanto ser honrado, também, como levar você a sofrer. Mas a questão é, ser honrado por Deus, sofrer pela causa de Cristo, isso no fim, meus irmãos, resulta em louvor e alegria ao nosso Deus. Foi essa mensagem que estes homens entenderam quando olhamos para os apóstolos, que eles achavam motivo de grande alegria ao passar por provações, por perseguições, por conta da causa que eles estavam sofrendo. E qual era a causa? De manter uma consciência limpa e fiel a Cristo. Manter a consciência limpa, uma consciência fiel ao Senhor. E eles estavam perseverando com paciência, porque sabia que Jesus voltaria. E a outra coisa que nos leva a compreender, meus irmãos, ainda neste ponto, que os profetas nos encorajam a lembrar que Deus cuida de nós, enquanto sofremos por amor a Ele. Os profetas também lembram isso, não lembram tanto que nós podemos ser perseguidos por sermos fiéis a Ele, mas também nos encoraja a lembrar que Deus cuida, e como Ele cuida de nós, enquanto sofremos por amor a Ele. Como Deus tem cuidado daqueles que zelam pela sua palavra, daqueles que guardam essa mensagem daquele grande dia que virá sobre a igreja, e mantém as suas lamparinas acesas, mantém a unção, mantém um coração sob o temor de Deus, que não se entrega à paixão da carne, a sentimentos, não, mas desejam, acima de tudo, aquele grande dia, acima de qualquer coisa. Meus irmãos, sinceramente, você deseja a presença de Deus acima de tudo? Deseja acima de tudo a vontade do Senhor? O terceiro exemplo é Jó. Olha só o verso 11, eis que consideramos felizes, quem? Os que foram perseverantes. Aqui, irmãos, merecia uma mensagem para compartilharmos com mais tempo. Quando olhamos a história de pessoas que elas tiveram um fim feliz, quando? Por serem perseverantes a Deus. É uma ilusão dizer, todas as histórias, dependente das escolhas que fazem, no fim vai ser um fim feliz. Feliz porque escolheu o que quiser para a sua vida, vai ser feliz. Não, irmãos. A garantia de um fim feliz, de um final feliz, é aqueles e para aqueles que perseveraram em ser fiel ao Senhor. A promessa de ser de terminar tudo bem no final é para quem? Para aqueles que perseveraram. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Eu quero sacar essa parte aqui. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? Ouviram, irmãos? Sim ou não? Já leram a palavra? A história de Jó? Bom, sim, nós ouvimos. Aí vem a aplicação. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Ah, sim. Aí você vai lá no final do livro, a história de Jó, e vê que tudo foi restaurado, tudo que ele havia perdido, Deus restaurou em dobro, porque ele manteve o seu coração íntegro, fiel, ele manteve a sua fé na presença de Deus, não murmurou contra Deus, ainda de ter perdido bens, bênçãos e filhos. Meu Deus, que fé é essa, irmãos? Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. O Senhor fez que tudo se acabasse bem. O Senhor fez. Sabe, meus irmãos, nós passamos nossa jornada de fé e pensamos, mas tem como terminar bem a minha história? Tem como terminar bem? Eu aprendi uma coisa, igual eu sempre falar aqui na igreja. O como não pertence para nós, pertence para Deus. A como vai acontecer? Não sei. Nosso papel não é saber o como. O nosso papel é crer que o Senhor é poderoso e o como pertence a Ele. O como pertence ao Senhor.
Várias pessoas que receberam promessas grandiosas, gloriosas da parte de Deus perguntaram logo: como? O como não pertence a nós, pertence ao Senhor. Ele realmente faz que tudo acabe bem. Amém, queridos? Ele faz que tudo acabe bem. Por isso eu quero que você guarde no teu coração: tudo vai acabar bem para aqueles que perseveraram com paciência pelo Senhor. Tudo vai acabar bem. Para quem? Para aqueles que perseverarem com paciência pelo Senhor. Vai terminar bem se perseverarmos com paciência em servir a Deus, queridos. Essa palavra vem para encorajar teu coração, porque Ele virá assim. Mas até aquele grande dia, nós temos que ter paciência, assim como um agricultor tem, assim como os profetas tiveram, assim como Jó teve paciência de esperar. E no fim, o que ele experimentou? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Ele passou a ter uma revelação do caráter de Deus, a qual ele não tinha antes. Toda vez que passamos por provações, Deus sempre gera algo dentro de nós. Isso faz você sair mais forte depois, faz você ser uma outra pessoa por aquilo que é transformado dentro do seu coração, no seu entendimento. É uma revelação de Deus. Eu preciso concluir, irmãos meus, para nós orarmos. Eu quero que você guarde no seu coração essa palavra: sejam pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. Sejam pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. Está próximo, irmãos. Torno a dizer, eu tenho muito mais convicção da vinda do Senhor do que ter uma perspectiva de enxergar meus filhos formados. É claro que eu sonho, claro que eu projeto muitas coisas, mas no fundo aqui é uma convicção da vinda de Cristo. Na verdade, quando eu compreendi sobre o grande dia do Senhor, eu só queria uma coisa nessa terra. Eu não era casado ainda. Ei, preciosa. Aí eu falava: Deus, permita que eu case primeiro, ué. Eu quero ainda experimentar do melhor da terra. Ah, Deus tão bom, finalmente chegou o grande dia, a hora. E assim concretizou a nossa aliança há 19 anos já, para a glória de Deus. Aí vem uma perspectiva: ô Senhor, o Senhor vai voltar até nós termos nossos filhos? E preparando o coração, perseverando. Deus abençoou com os meninos preciosos, o Rafa, o Davi. Mas agora a próxima convicção no meu coração, que ainda queima sobre a vinda de Cristo, é tão forte, que eu tenho muito mais essa convicção do que pensando no futuro deles, ou no futuro. Na verdade, irmãos, não devemos ficar mirando nosso futuro, nós temos que mirar nossa eternidade com Jesus. Mirar a eternidade, irmãos. Porque eu não quero me iludir com promessas do amanhã. Eu preciso me preparar e crer que hoje pode ser o grande dia do cumprimento da vontade de Deus, em que Ele virá para buscar a sua igreja. Hoje, irmãos. E sinceramente, você deseja a vinda de Cristo? E outra pergunta: isso te traz pânico? Ou te traz assim uma esperança, um alívio? Ah, que alegria, que esperança bendita. Ele virá, o Rei dos Reis, o amado de nossa alma, Ele virá. Sabe, se você ficou com dúvida, é porque você não se sente preparado. E o que impede você de estar pronto ou preparado diante do Senhor? Você já entendeu? Não deixe para se arrepender amanhã aquilo que você pode aproveitar a oportunidade de se arrepender hoje, de declarar Cristo hoje. Não deixe para entregar a sua vida a Cristo amanhã, sendo que você tem uma grande oportunidade de fazer isso agora.
Não deixe para liberar perdão para amanhã, sendo que você está sendo impulsionado pelo Senhor a romper com essa barreira hoje, romper com a ofensa hoje, e realmente, irmãos, estar preparado, mãos limpas e coração puro, e confiante na graça do Senhor Jesus, confiante no sacrifício de Cristo, que é suficiente para nos levar para o céu, ao crer na graça dEle, a bondade dEle, até aquele grande dia, irmãos. Sejam pacientes, perseverem, e vamos continuar perseverando, porque a vinda do Senhor está próxima, está próxima. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor, irmãos queridos. Você pode estar trazendo aqui à frente os seus alvos de oração. Hoje nós estamos encerrando nossa jornada 12 por 12, o mês de dezembro. Você pode estar trazendo aqui, logo em seguida nós iremos levantar um clamor ao Senhor, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sim, nós cremos nisso, Senhor. Confiamos e temos convicção, oh, que um dia o Senhor voltará. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada. Diga: vem Jesus, vem Jesus. Declare isso com fé. Vem Jesus. Vem Jesus.
Sim, Senhor. Nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui para estar comigo, para nós encerrarmos este momento de clamor. Os pregadores, as pregadoras, que Deus os abençoou nesse dia com a mensagem aqui, nossa jornada 12 por 12. Venham aqui, por favor, os nossos irmãos que pregaram nesses dias. Vem aqui, Má. Pastor, vem aqui junto comigo, precioso. Ariel, Cajão. Glória a Deus. Uma surpresa, né? Conforme combinado, viu? Nós vamos levantar um clamor aqui, irmãos meus. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, como Deus usou a vida de vocês, viu? Glória a Deus, como foi uma bênção Deus levantando o seu povo aqui nessa igreja, com uma mensagem tão profunda, um coração. Glórias a Deus. Nós vamos levantar um clamor, queridos, pela volta de Cristo. Nós vamos clamar ao Senhor, e quero que você aproveite também essa oportunidade de entregar seu coração a Cristo, a reconciliar seu coração a Cristo. Saiba, não vai adiantar estar sob a sombra dos seus pais diante daquele grande dia. Não vai valer você ficar na sombra das pessoas que oram por você se você não nascer de novo. De nada vai adiantar você até mesmo trilhar no domingo os dias aqui na igreja, mas se no fim você não tem um coração entregue, que ama Jesus e que só está vivendo para si mesmo e preocupado com os negócios dessas vidas e sendo inclinado pelas paixões da sua carne, é hoje. Porque o Senhor faz um apelo para hoje? Porque o grande dia pode ser a qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vamos clamar, queridos. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Começa a declarar, igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pastor, vem aqui orar, pessoas. Senhor, há um clamor da noiva, há um clamor, Senhor, do teu povo, um clamor, Senhor, pela tua presença, por estar contigo. Eu creio, Senhor, que o maior anseio do Senhor é também este encontro. O Senhor disse que foi preparar lugar. O Senhor disse que até mesmo não tomaria mais do fruto da videira, Senhor, até que estivesse conosco, ou até que nós estivéssemos com o Senhor no seu reino. Há um anseio do Senhor por estar com a sua noiva. Ah, Senhor, deste mesmo anseio a tua igreja nessa noite, para estar contigo face a face, a olhar nos teus olhos, sem medo, mas com alegria e temor. Ah, Senhor, com gratidão por tudo que o Senhor fez, gratidão pela sua entrega naquela cruz, gratidão, Senhor, pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Oh, Senhor, nos purifica, nos lava, nos limpa, Senhor, para estarmos contigo na eternidade. A tua palavra diz, o Senhor Jesus disse:
Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Ah, Senhor, nos limpa, nos purifica, pois queremos estar contigo, queremos te ver, queremos desfrutar da eternidade com o Senhor. O Senhor marcou uma agenda, o Senhor marcou um dia, o Senhor marcou uma hora, nós não sabemos, Senhor, as especulações, Senhor Deus, deduções, mas ninguém sabe, a não ser o Senhor. Prepara-nos, Pai, porque pode ser hoje, pode ser agora, pode ser, ó Deus, a qualquer momento. Prepara o nosso coração, Senhor. O nosso clamor é para estarmos preparados como aquelas virgens prudentes, Senhor, que sim, se prepararam, não foram pegas de surpresa, Senhor, porque deixaram as suas vidas aos seus cuidados, e sim, Senhor, atenderam ao seu chamado, se prepararam para este encontro. Senhor, prepara a tua igreja, prepara cada um aqui, prepara aqueles que nos acompanham pela internet, aonde esta transmissão alcançar, Senhor, prepara esta vida, meu Deus. Senhor, assim como ouvimos ontem, Pai, desperta a tua igreja para que levemos esta mensagem, a mensagem de que um encontro acontecerá, a mensagem de que um dia o Senhor há de romper os ares e se revelar gloriosamente a todas as nações. Todo olho o verá, toda língua o confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Pai, prepara-nos, Senhor, não nos deixe acomodados, não nos deixe apáticos, Senhor, a esta verdade. O Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor é fiel às suas promessas, e o Senhor prometeu, o Senhor disse que o Senhor vem, não demora, não tarda. Mas já fazem 2000 anos, quem somos nós para pensar assim? Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. O Senhor não se reduz e não se limita à nossa agenda e ao nosso horário, porque o Senhor está preparando um povo. Senhor, prepara-nos em o nome de Jesus para o teu louvor. Senhor, que este seja o ano, não somente o último mês deste ano, mas que este seja o ano, Senhor, em que o nosso coração queime por este encontro, que o nosso coração queime por estar contigo, que as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas palavras, o nosso andar, o nosso tocar, tudo o que fizermos, aonde formos, reflita um coração puro e que anseia, almeja e aguarda este encontro com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Vamos declarar: vem Jesus. Declare isso, queridos. Meus irmãos, se você soubesse que Jesus voltaria daqui 5 minutos, o que você faria? Se você tivesse a plena certeza que Jesus voltaria daqui a 1 hora, o que você faria neste tempo? E vou ser mais longânimo, pois Deus é longânimo. Se você soubesse que resta apenas mais 24 horas para o grande dia do Senhor, ou seja, o que você faria? Em 24 horas, eu te encorajo a se posicionar neste tempo e assim viver vigilante, sedento e andar preparado para a vinda do Rei dos Reis. Que o Senhor te cubra,
Que o Senhor te guarde e te abençoe. Que o Espírito Santo continue guiando o teu coração, gerando essa certeza, gerando este conforto, essa esperança, que Ele virá, Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele virá para buscar a tua igreja, os redimidos. Ele virá. Consolai-vos uns aos outros com essa mensagem. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena e doce comunhão do Espírito Santo, continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, que assim seja hoje, e que assim seja até aquele grande dia. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Você que puder ficar mais um tempo conosco, será bem-vindo. Caso não puder, pode ir na paz. Vai na bênção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.